Galerinha, voltamos com mais uma aula de educação física. Hoje, dando continuidade ao nosso assunto, a nossa modalidade ginástica aeróbica, vamos estar falando um pouco mais sobre ela. Além disso, vamos estar falando de outras especificidades que abrangem aí a ginástica aeróbica. Vamos lá. Vamos então conhecer um pouquinho das regras, né? Na ginástica aeróbica temos aí alguns requisitos, né, requeridos dentro de uma apresentação coreográfica. Por exemplo, os aspectos artísticos, o aspecto de execução e a dificuldade. No aspecto artístico, aí, o atleta ele deve cumprir este requisito. Bom, a rotina ele deve ser dinâmica e demonstrar criatividade com uma coreografia expressiva, com transições fluídas e com estilo específico da ginástica aeróbica. Também deverá demonstrar força e flexibilidade de ambos os lados do corpo, sem repetição de nenhum elemento. Serão avaliados aí nesse critério artístico a coreografia, a musicalidade, o companheirismo, se caso for em dupla aí, certo? Ou em trio, ou seja lá qual for o tanto de atletas que vai ter até 8, né? E a apresentação. Nos requisitos aí de execução, né? Todo exercício aí cuja performance não se realize de acordo com a definição da ginástica aeróbica de competição vai estar sujeito aí a descontos, a penalidades. A correta execução aí, então, técnica permite um melhor controle do movimento e também vai evitar algumas lesões. Dentro das execuções coreográficas não é permitido mais de 4 lifts, que são as figuras e formações. Que são essas figuras aí que eles fazem, então são permitidas aí até 4, não são permitidos mais de 4 em toda a rotina, em toda a apresentação. Claro, incluindo aí a pose inicial que tem, né, e a pose final, que é quando termina a música. Nesse critério de execução aí, o jurado ele vai avaliar a coordenação, a intensidade, a postura do atleta, o sincronismo, né? Se estão fazendo tudo igualzinho, tudo no mesmo tempo, tudo no tempo da música, a dificuldade dos elementos feitos, né? Todos os elementos lá que a gente viu mas na aula passada. Temos também, né, a dificuldade. Então, esse jurado aí, em todas as categorias aí, poderão ser executados até 12 elementos na rotina, na apresentação toda, respeitando-se limite de valores de elementos para cada um deles. Os elementos fazem com que a série fique mais variada, equilibrada e chamativa. Então, quanto mais dificuldade esse atleta ele acaba fazendo nos seus movimentos, mais chance de ganhar ele vai ter. Então a GAI, né, que é a ginástica aeróbica, ela requer uma habilidade tal que o competidor mostre uma postura erguida, que denote força muscular, além de um correto alinhamento nas articulações. Então aquela pessoa que vai dançar toda descontrolada, toda torta, sem a extensão dos braços correto, da perna, de uma ponta de pé, claro, ele vai ser despontuado. Os movimentos que demonstram os braços e as pernas devem ser fortes e definidos também. É essencial mostrar uma lógica à utilização do espaço. Ele deve utilizar também o espaço, certo, do tablado, nos exercícios de solo. Translações sobre a área da competição e de movimentos aéreos. Então, vai ser feita aí toda essa dificuldade. O jurado de dificuldade ele vai julgar tudo isso aí do atleta para no fim dar uma nota aí com cuja o atleta mereça. Vamos falar um pouco mais sobre isso agora. Bom, como estávamos falando sobre o que o atleta ele deve fazer, quais são as regras, vamos conhecer um pouquinho sobre a arbitragem, né? Cada rotina ela é avaliada por árbitros que julgam a qualidade artística, a execução e a dificuldade, como vocês viram. Bom, o que esse árbitro de dificuldade vai fazer, né? Qual é a função dele? Bom, primeiro é anotar toda a rotina, contar quantos elementos foram executados, identificar o valor de cada elemento, somar os valores e aplicar as deduções, no caso ali as faltas. O árbitro de execução, o que eles vão fazer? Os árbitros de execução, eles avaliam a técnica de execução de todos os movimentos, incluindo os elementos de dificuldade, os passos básicos, os movimentos de braços, a sequência de padrões aeróbicos, as interações e os lists. Além disso, para as duplas e trios e grupos, os árbitros de execução eles avaliam também o sincronismo, né? Como falei, deve estar todos ali
de acordo a música, fazendo tudo no mesmo tempo, que né, fazendo num tempo, outro em outro não. Isso aí vai ser despontuado. Se caso o atleta ele erra ali o movimento, ele fica atrasado, ali também já eles são penalizados. Então, nessa tarefa aí, ele vai julgar aí a habilidade dos atletas de executarem a rotina em unidade, como se fosse um só. Então, observa que mesmo em dupla, trio ou grupo, eles devem fazer os movimentos que, como se a gente fosse assistir, parece que está tendo uma pessoa só fazendo. Está tudo ali certinho e bonitinho. Porque, querendo ou não, os exercícios, né, a ginástica aeróbica, ela é isso. Ela requer muita força, ela requer muito equilíbrio, ela requer muita sincronia. Deve ser, então, é chamado de exercício tem que ser perfeito. Quanto mais você chegar à perfeição nos exercícios, nas séries, você vai ser o melhor. Então, são modalidade, né, que requer muita perfeição. Claro, não chega a 100%, mas você deve buscar sempre a perfeição. Bom, e no critério de execução, você entra com 10 pontos. E aí você vai perdendo esses 10 pontos de acordo com os seus erros aí e as anotações desse jurado aí de execução. Na avaliação nas qualidades artísticas aí, a avaliação de qualidade não é só o que o competidor faz, mas também como e onde. Então, o hábito de qualidade ele avalia a coreografia, que vai dar aí um total de 10 pontos, dividindo em 5 critérios: música e musicalidade, conteúdo aeróbico, quais são os conteúdos aeróbicos que eles vão apresentar, o conteúdo geral, o uso do espaço e a apresentação. Então, eles têm 10 pontos aí dividido para 5, ok? E esses padrões de movimentos aeróbicos aí, eles são combinações de passos aeróbicos junto com movimentos de braço, todos executados com uma música para criar sequência de movimentos em alto e baixo impacto, dinâmicos, rítmicos e contínuos. Então, eles devem ter movimentos aí altos, baixos, de baixo impacto, de alto impacto. Tem que ser movimentos dinâmicos, eles não podem ficar parados. Vocês viram ali nos vídeos que eles estão sempre dinâmicos, certo? Por isso existem os passos básicos, as corridas, os chutes, os passos longos. Então, um alto nível de intensidade e variedade. Bom, e toda essa apresentação, né, ela tem a duração de 1 minuto, certo? Ela tem a duração aí de 1 minuto e 45 segundos. Então, esses atletas aí, eles devem fazer todos esses movimentos aí, ok? Nesse 1 minuto e 45 segundos. Vamos agora falar um pouquinho, né, sobre os benefícios dessa prática, né, esportiva traz. Então, qual é o primeiro benefício? A iniciação dessa atividade pode ser feita em pessoas de qualquer idade, como vocês podem ver, né? Promove o desempenho e o desenvolvimento de habilidades como força, coordenação motora, flexibilidade, agilidade e resistência também. Desenvolve também um ritmo, né? A velocidade, a agilidade também, que são outros fatores, são outras capacidades físicas. Então, um ritmo, por exemplo, tá tocando, você perceber, tá tocando uma música lenta, você vai fazer passos lentos. Tá tocando uma música mais avançada, você vai fazer uns passos mais avançados. Então, isso é o ritmo. Ajuda na manutenção da saúde, melhorando o sistema cardiovascular, respiratório também, até porque as atividades aeróbicas, a gente utiliza um meio de oxigênio, né, que é pela respiração, para poder promover aí a atividade. Promove uma evolução rápida no esporte, dependendo do comprometimento do aluno. E são exercícios que podem ajudar também a emagrecer. Então essas são algumas dicas para quem quer aí fazer a ginástica aeróbica. E a gente pode fazer sim a ginástica aeróbica dentro de casa, certo? Então, não pense que a gente tem que fazer só em academia ou vai fazer só em um local específico. Não, dentro de casa a gente consegue fazer também esses movimentos aeróbicos. Lembre-se sempre de pesquisar direito, de procurar um profissional que entenda, de tirar suas dúvidas antes de começar a fazer, ver qual é o aquecimento, qual é o alongamento para esta modalidade direitinho, para você não ter lesões, contusões. Você pode utilizar, por exemplo, a zumba, você pode utilizar até o step, fazer dentro de casa um step de madeira e você fazer alguns exercícios.
Então, existem vários outros meios aí de você fazer um exercício aeróbico também. Lembrando que o exercício aeróbico, né, quando a gente está falando de exercício aeróbico, a gente também pode estar falando de alguns exercícios, como corrida, como vocês puderam ver, andar de bicicleta também é um exercício aeróbico. Porém, aqui estamos falando, né, da questão do esporte aeróbico, da questão da ginástica aeróbica competitiva, que aí, claro, não vai ter a bicicleta. Mas você pode fazer exercícios aeróbicos dentro de casa também, como vocês podem ver aí neste modelo. Então, dentro de casa, quem nunca fez essas coisas aí, né? Quem tem irmão aí, quem nunca, ou irmã, ou tio, ou sobrinho, que seja do seu mesmo tamanho e faça essas brincadeiras aí. Então, são considerados também exercícios aeróbicos, correto? Então, até a próxima aula e fiquem todos com Deus.